Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir. Eu sou Kentamura e hoje o propósito é te ajudar a compreender aquilo que o Ho'oponopono fala, que nós temos de assumir 100% da responsabilidade de tudo que acontece nas nossas vidas. E a gente sabe que muitas vezes isso não é fácil, né? Surgem situações na vida que fica bem difícil de entender como que aquilo que está acontecendo é responsabilidade nossa. Isso ocorre porque dentro do nosso subconsciente está enraizado o conceito de culpa. Então, hoje a gente vai falar de como mudar essa chavinha para que você consiga não somente conseguir assumir 100% da responsabilidade, mas também para que você consiga perdoar. Vamos lá? Antes da gente seguir, eu vou pedir para que você já deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar trazendo e compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Como você deve saber, o Ho'oponopono ensina que tudo que acontece nas nossas vidas são resultados de memórias que estão no nosso subconsciente. Se você não sabe nada disso, se você não conhece o Ho'oponopono, eu vou deixar aqui em cima, no card, um link com uma série de vídeos que eu já falei sobre isso, tá? Eu deixo também aqui na descrição do vídeo para que você possa acessar no final, se você preferir, tá? Onde tem uma série de vídeos que eu falo desde a história do Ho'oponopono, como que isso começou e dou algumas dicas de como trabalhar, praticar e compreender melhor essa técnica maravilhosa que é o Ho'oponopono, ok? Aliás, antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, eu quero aproveitar para falar de uma coisa que é uma pergunta recorrente. Muita gente tem essa dúvida. As pessoas perguntam sobre as 108 vezes, né? Elas perguntam se a gente tem que fazer 108 vezes Ho'oponopono para que funcione. A resposta é que não, né? Mas na verdade, a resposta mais certa seria dizer: não há nada de errado em não fazer as 108 vezes, mas não há nada de errado em fazer também. Eu vou explicar. As 108 vezes vem de diversas fontes. 108, por exemplo, é um número sagrado para os hebreus, para os indianos, para a astrologia, por exemplo. E acima de tudo, se você pegar o número 108 e somar 1 mais 0 mais 8, você vai encontrar o 9, que é um número considerado como um número divino por diversas tradições e também pela própria matemática, como diria Pitágoras. Eu inclusive fiz um vídeo sobre uma meditação chamada Meditação 369, que ela é baseada nos números 369 de Nikola Tesla e explica muito dessa questão desses números, explica muito sobre o número divino. Então, se você não conhece nada sobre isso, quer entender um pouco mais, dá uma olhadinha nesse vídeo depois também, ok? Então é por todas essas linhas e crenças que muita gente recomenda fazer o Ho'oponopono 108 vezes, né? Ou recomenda fazer utilizando o Japamala, por exemplo. Né? O Japamala ele é como um terço de 108 contas que as pessoas utilizam para que elas não precisem ficar contando quantas vezes elas estão fazendo. Né? Elas fazem uma vez, já passa para a próxima bolinha e assim por diante. O Japamala é um objeto muito utilizado quando as pessoas fazem mantras, por exemplo. Né? Então, eles aproveitaram essa mesma ideia para utilizar praticando o Ho'oponopono. Então, qual é o problema de se fazer 108 vezes? Nenhum. Né? Praticar repetidamente ajuda a reprogramar a mente? Sim, ajuda, porque a repetição é uma forma de reprogramar o subconsciente. Mas o que eu quero deixar claro é que se você decidir fazer as 108 vezes, não significa que se você não conseguir fazer num outro momento, vai estar errado. Ou algo vai acontecer, entendeu? Ou não funciona, ou você vai receber qualquer tipo de punição por causa disso. Né? Então pensa comigo, fazer 108 vezes é bom, mas fazer 90 vezes, por exemplo, seria menos eficiente? Ou fazer 127 vezes seria mais eficiente? Então o que eu quero trazer aqui é que não é para a gente se apegar a esses detalhes, né? Lembra, o apego vem do ego.
né? E o ego ele vai querer sabotar para que você não faça, né? Então faz com que fique com medo, fique com receio. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Né? Ou se não é para fazer direito, eu não vou nem começar. Né? Ele vai atuar de uma forma a prejudicar para que você não tome uma atitude que vai te tirar do ego. Se te ajuda a ficar em paz, por exemplo, faça então em múltiplos de 9. Você pode fazer o Ho'oponopono 9 vezes. Se você tem mais tempo, 18 vezes. Mais tempo, 27 vezes. 36 vezes, 45 vezes e assim por diante. Até porque se você pesquisar, os próprios japamalas, eles são vendidos em contas menores, né? Menores do que 108 e sempre em múltiplos de 9. Então o importante é fazer e não deixar o ego sabotar, tá? É mais ou menos como fazer uma dieta. Então imagine uma pessoa que ela está fazendo uma dieta e hoje é o dia de não comer carboidrato. Então ela vai fazer uma visita a uma amiga e quando chega lá, a amiga fez uma macarronada. Então ela come essa macarronada, né? Mas ela pode fazer duas escolhas. Ou ela vai pensar, pronto, a minha dieta já foi para o espaço, né? Eu vou começar a dieta na semana que vem. Ou ela pode simplesmente ficar leve com aquilo que aconteceu e no restante do dia não comer carboidrato. E ela vai entender que ter comido carboidrato no almoço foi melhor do que ter comido no almoço e na janta, né? Ela está tendo um ganho de 50%. Então você pode fazer a 108 vezes se você quiser. É muito bom, eu já fiz a 108 vezes. Mas se você não tem tempo, se você não consegue, né? Você só consegue fazer, por exemplo, 20 repetições por dia, é infinitamente melhor do que você não fazer, entende? Além disso, é preferível fazer menos vezes, mas com profundo sentimento, do que ao invés de ficar repetindo que nem um papagaio, apenas para satisfazer o ego. O próprio Dr. Hewlett, ele falava, né, que quando as pessoas vinham pedir ajuda para ele fazia o Ho'oponopono, né? Mas aí a gente se pergunta, você acha que ele fazia 108 vezes toda vez que alguém chegava e pedia alguma coisa para ele? É claro que não, né? Então, de novo, não tem nada de errado fazer 108 vezes, tá? Pode até potencializar por toda a simbologia das contas e tudo mais, né? A simbologia do próprio Japamala. Mas uma simbologia ela só tem poder se a mente dá poder a ela. Pega uma criança, por exemplo, se você der uma estátua, né, por exemplo, uma estátua de um santo na mão dessa criança, ela vai brincar como qualquer outro brinquedo que ela tenha. Ela vê o mesmo valor que ela dá, por exemplo, para o ursinho de pelúcia dela, porque para ela é apenas um brinquedo, para ela é apenas um objeto. Bom, então eu espero ter esclarecido e ter te deixado mais leve em relação ao fazer o Ho'oponopono 108 vezes, tá? Não tem nada de errado você fazer, mas também não tem nada de errado em não fazer, ok? Agora sim, ainda falando do Ho'oponopono, mas entrando no nosso assunto de hoje, vamos falar sobre a responsabilidade. Tem muita gente que se incomoda muito com essa questão da responsabilidade. Se isso acontece com você, não se preocupe, né? Porque esse incômodo ele vem da programação que está no subconsciente. Não é algo que você está fazendo conscientemente. Então, talvez você se pergunte: como é que eu faço para conseguir perdoar? Ou talvez você queira saber: como que o ladrão que entrou na minha casa pode ser responsabilidade minha? Ou ainda, como que a traição da minha esposa ou do meu esposo é responsabilidade minha? Como que tudo que acontece na minha vida é responsabilidade minha? Para compreender melhor isso, a gente vai fazer um exercício. Então, eu vou substituir a palavra responsabilidade pela palavra culpa, tá? Eu vou repetir as mesmas 3 perguntas, substituindo a palavra responsabilidade pela palavra culpa. Por que o ladrão que entrou na minha casa é culpa minha? Por que a traição do meu esposo ou da minha esposa é culpa minha? Por que tudo que acontece na minha vida é culpa minha? E agora, eu falando dessa forma, será que você se identificou melhor com o que te incomoda? Percebe? Cabe a você analisar. Mas fica mais claro, né? Se a gente usa a palavra responsabilidade no lugar da palavra culpa, mas continua sentindo que é culpa, não muda nada. A culpa vem do ego.
e o ego cega. Se a gente acredita que o outro é culpado, então a gente acredita em culpa. Mas se a gente acredita que o outro está cego, então a gente acredita em erros, né? E os erros são perdoáveis. Então não é que o ladrão não tenha escolhido entrar conscientemente naquela casa e assaltar. Não é isso. A gente normalmente se atém a isso, a gente se atém aos fatos e por isso que a gente culpa as pessoas, o outro, as situações. Acontece que o ladrão escolheu sim, mas a sua escolha foi baseada numa visão totalmente deturpada das coisas, que vem do subconsciente, do qual realmente é aquilo que levou ele para um outro caminho. E o ladrão não faz a menor ideia disso. E é por isso que a gente fala que a pessoa está cega, entende? Bom, daí pode vir alguém e perguntar assim, mas então quer dizer que eu vou ter que perdoar o mundo todo? É aí que entra a responsabilidade. Eu já falei aqui sobre a nossa maior responsabilidade, que é a gente aprender a nos amar verdadeiramente, né? Afinal de contas, somente nos amando verdadeiramente que a gente vai aprender a amar os outros, né? Afinal, a gente só dá aquilo que nós temos, certo? Então, talvez você não tenha percebido, mas o que o Ho'oponopono ensina é você manifestar esse amor por si mesmo, por si mesma. Mas como assumir responsabilidade pode ser um ato de amor comigo mesmo? Para entender melhor isso, vamos pensar de uma outra forma agora. Vamos supor que existe uma pessoa que ela foi drogada e ela está transtornada, tá? Ela acha que você é o maior inimigo dessa pessoa. Então ela chega até você e sem mais nem menos ela pega uma caneta e espeta essa caneta na sua perna, tá? E ela espeta e vai embora. Então o que você faz? Você vai procurar ajuda, certo? Né? Ou se bobear, você mesmo vai tratar, você mesmo vai fazer um curativo, não é? Ou você vai ficar pensando, eu não vou tirar essa caneta daí. Não foi eu que me furou, não é culpa minha. Essa louca que vem aqui e desfaça o que fez. Eu não quero nem saber. Tá entendendo a analogia? Você quer ver um outro exemplo? Você está no Titanic, no navio Titanic. E aí o navio acerta o iceberg e o capitão avisa que o navio vai afundar. O que você faz? Você vai correr para salvar a sua vida ou você vai ficar indignado, indignada e vai atrás do capitão para exigir os seus direitos que você pagou um absurdo pelaquela viagem para passar por tudo isso? Você vê, pode parecer que as respostas são tão óbvias, né? Mas é exatamente isso que a gente faz com os nossos corações. A gente pode nem ter percebido de que jeito aconteceu, como alguém ou alguma situação causou aquele ferimento. Mas é nossa responsabilidade curar esse ferimento. E por quê? Porque o ferimento não está no outro, ele está em você. E ele está te matando e você sabe disso. Quem toma um tiro, por exemplo, uma facada ou passa por um acidente grave, o que a pessoa mais quer é salvar a sua vida, é correr para um hospital, é ser prontamente atendida. Ela nem pensa em culpar ou saber quem é culpado ou por que aquilo aconteceu. Ela quer apenas salvar a sua vida. E isso é manifestar o amor próprio, entende? Ok, mas por que então que cada um tem que assumir a responsabilidade por absolutamente tudo que acontece na sua própria vida? A resposta é a mesma, porque é o que está acontecendo na sua vida. Tudo que você vivencia, a dor que você sente, ela está sendo sentida por você. O que te machuca é responsabilidade sua tratar. Você pode escolher tratar ou passar essa responsabilidade para outra pessoa. Só que se a outra pessoa nunca perceber o erro que cometeu, quem vai ficar com uma caneta enfincada na perna é você. Percebe a analogia? Mais ainda, a pessoa pode estar com uma dúzia de canetas enfincadas na perna e estar esperando que as 12 pessoas voltem e refaçam, que percebam o erro que cometeram. Essa é a ilusão do ódio e da mágoa provocada pelo ego. Você quer ver uma outra coisa? Imagine dois amigos soldados numa guerra. Um deles é atingido durante a guerra, o outro não. Então, claro que o que não foi atingido tem a responsabilidade de salvar o amigo que foi atingido. Então, só para fazer um parênteses aqui, né? Ele sair correndo e pensar só na própria vida
né? Isso não é ato de amor próprio, ok? Isso seria um ato de covardia. Seria mais uma forma do ego enganar a pessoa, seria um ato de total falta de amor. Mas voltando ao amigo que não foi atingido, será que ele ficaria lá discutindo com o outro? Poxa, por que você não prestou atenção? Por que você não tomou cuidado? Ou será que ele ficaria pensando como que ele sairia dali com o amigo, né, no meio de um monte de balas, com um monte de bala voando para tudo quanto é lado? Não, ele não ia fazer isso, não dá tempo. Né? Ele simplesmente ia pegar o amigo do jeito que ele conseguisse e tentaria tirar os dois de lá o mais rápido possível. Se uma casa está pegando fogo, o que as pessoas fazem? Elas saem de lá o mais rápido possível ou elas ficam fazendo as malas para tentar salvar tudo que elas podem? O que acontece é que muitas vezes as pessoas não têm esse senso de urgência. Afinal de contas, a gente não está numa guerra, tem muito tempo para resolver, para perdoar, para compreender. A gente tem muito tempo para limpar e se as canetas ficarem lá, mesmo que infeccione, ainda dá tempo de tratar. Esse achar que nada é urgente, essa é a cegueira de quem não assume a responsabilidade. Essa é a maior identificação com o ego que se pode ter. Essa é a maior falta de amor próprio. Percebe? Então é assim que a gente se sabota, se engana e pior, se acostuma. E é assim que as coisas vão continuando e a vida vai passando sem que a gente limpe o que precisa ser limpado. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: eu posso continuar sofrendo, mas eu não vou perdoar aquela pessoa nunca. Você percebe que quem pensa assim está no mesmo nível de cegueira, na mesma ilusão de quem a atacou? E com esse ódio ela arrasta muitas pessoas com ela e não percebe. Isso tudo porque ela acredita em culpa. E se a outra pessoa é culpada, não há como perdoar. Essa é a identificação com o ego, é isso que o ego quer que a gente acredite. Mas as pessoas não são culpadas, elas cometem erros por estarem cegas em suas mentes. Numa abordagem ainda mais profunda, tudo isso acontece porque o ego nos fez acreditar em separação. Se existe separação, existe eu e o outro. E se existe eu e o outro, existe vítima e algoz. Mas quando entendemos que todos somos um e que não há separação, não há culpa minha e nem sua. E como a mente cria tudo o que há, quando eu me curo, eu também curo a distorção de mundo que aparece para mim, entende? Por isso, se você parar para pensar, em última instância, o perdão é para mim mesmo, é para você mesmo, para você mesmo. Eu não estou dizendo aqui que é para você fazer Ho'oponopono somente para perdoar você mesmo ou você mesma. Né? É para a gente sim fazer Ho'oponopono para as outras pessoas, para o outro, para outras situações, para outros acontecimentos. Mas quando a gente faz esse Ho'oponopono para fora, a gente acaba perdoando também nós mesmos, porque a gente acaba limpando aquelas memórias que estavam nos machucando. Esse é o maior ato de amor que você pode fazer por si mesmo, por si mesma. Espero sinceramente que tenha ficado mais claro com esses exemplos e situações que eu passei, né? Os porquês do Ho'oponopono dizer que a gente tem que assumir 100% da responsabilidade de tudo que nos acontece. Responsabilidade não é culpa, e a culpa é apenas uma ilusão causada pelo ego. Quanto tempo cada um decide acreditar na culpa e permanecer na ilusão depende de quanto tempo a pessoa quer continuar a sofrer. Responsabilidade é manifestar o amor próprio, ao entender que quem precisa cuidar de nós somos nós mesmos. E em última instância, cuidamos de nós porque o outro não existe. Quando a visão que eu tenho muda, o mundo que eu vejo muda. Então deu para perceber agora mais claro porque se fala que assumir a responsabilidade é tão bom? Quem assume a responsabilidade de tudo que acontece pode começar a mudar tudo agora mesmo, não dependendo de ninguém, não tendo que esperar por ninguém. E só faz isso quem aprende a se amar profundamente. Toda vez que desejar melhorar algo em sua vida, existe somente um lugar aonde procurar: dentro de você. Quando olhar,
Faça isso com amor. Dr. Ihaliakala Hewlett. E é isso. Depois compartilhe aqui com a gente as suas experiências, da sua compreensão sobre tudo isso que foi falado, ok? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar vindo aqui compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe também com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você ama. Que você então assuma as rédeas da sua vida a partir de agora, pois afinal de contas, a vida é sua. Eu vou ficando por aqui. Gratidão, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.